Hoje você vai conhecer um pouco mais as histórias de vida e a trajetória política de uma advogada que nasceu em Santos, mas adotou e foi adotada por Sorocaba. Lá foi pioneira, a primeira mulher a presidir um partido na cidade e também a primeira a ser eleita deputada estadual. Atualmente, ela cumpre o 3º mandato no Parlamento Paulista. Preside pela 2ª vez a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação e coordena a Frente Parlamentar para a Desoneração Tributária dos Medicamentos. O autorretrato de hoje recebe a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Muito obrigada pela participação, deputada, uma pioneira, sempre uma pioneira num parlamento que ainda tem uma representação muito pequena de mulheres, não é isso? Obrigada pela participação. É um prazer estar aqui, porque eu acho que a gente precisa falar um pouco, a população precisa conhecer o outro lado de nós parlamentares. Mas realmente é uma atividade que as mulheres ainda não ocuparam o espaço que elas precisam ocupar, ainda somos uma minoria muito pequena em relação a toda a luta, toda a trajetória de luta das mulheres, nós ainda não conseguimos aumentar a participação no Parlamento Paulista. Deputada, 3º mandato, já passou de líder e vice-líder de bancada, já foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é de novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O que é mais difícil? Porque essa comissão, para quem não sabe, todos os projetos, excetuando LDO e LO, passam por ela. É uma comissão dificílima, sempre com N itens. Eu já acompanhei comissão de mais de 200 itens na pauta. Né? E ser líder de bancada também não é algo muito fácil, porque tem interesse de todos os deputados. Né? Como é que fica? Como é que são essas duas questões? Olha, na verdade, esses espaços, quando nós, enquanto mulheres parlamentares, ocupamos, nós temos que nos dedicar muito mais do que os próprios homens. Por quê? A população sempre cobra mais das mulheres, muito mais do que cobra dos homens. Acho que o fato de estar ocupando a presidência de uma comissão tão importante como a Comissão de Constituição e Justiça aumenta a nossa responsabilidade, a preocupação com o nosso desempenho, né? E nos atemos assim, a ter um clima de respeito e cordialidade dentro de todos os membros, porque nós temos 9 partidos diferentes dentro da Comissão de Constituição e Justiça, que é composta de 13 membros. Então, você conciliar os interesses, mas nós temos conseguido votar os projetos, na sua grande maioria, levando em conta a questão da constitucionalidade, né, da legalidade, porque no momento em que você, como presidente, não partidariza a comissão, e coloca assim a questão do que é bom para a população de São Paulo, você ganha o respeito dos seus pares e a comissão flui mais naturalmente e você acaba conseguindo fazer com que ela atenda o seu objetivo final, quer dizer, votar os projetos para que nós tenhamos uma pauta em dia, rigorosamente em dia, para que os projetos de interesse da população cheguem logo a fazer o efeito. Né, o que é mais difícil? Lidar com essas 9 bancadas diferentes aí na Comissão de Constituição e Justiça ou lidar com 20 deputados da mesma bancada, mas cada um com interesse específico, digamos assim, né? Tem vários, tem as suas bases, né, os seus direcionamentos no trabalho. Eu acho que a Comissão de Constituição e Justiça, porque assim, na bancada, quando eu fui líder da bancada, quer dizer, de qualquer forma, você converge dentro do mesmo, vamos dizer, a mesma ideologia partidária, né? Então, existe já uma comunhão de interesses mais definidos. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça é um pouco mais difícil, porque os projetos são de interesse, muitas vezes, do governo, muitas vezes do tribunal e também dos parlamentares.
Então, às vezes, tem conflito de interesses regionais, conflitos de interesses partidários, enfim, de posicionamento em relação ao governo. Então, eu acredito que comandar a Comissão de Constituições, presidir a Comissão de Constituições, eu acredito que seja um pouco mais difícil, mas nós estamos conseguindo levar a bom termo. Deputada, a senhora relatou duas questões muito importantes. Relatora do orçamento, ponto. Isso é uma das coisas, um dos maiores desafios que tem na Assembleia Legislativa de São Paulo, que, afinal de contas, você está falando do orçamento do Estado inteiro, para onde vão esses recursos. Tem as emendas que vêm das audiências públicas, tem as emendas dos deputados. E relatou a reforma do regimento interno, que há muito tempo não se mudava o regimento, enxugou a casa, tornou o rito mais acelerado. Eu fui relatora do regimento, das alterações, porque nós tínhamos um regimento do tempo do regime de exceção, onde tinham 2 partidos políticos, e ele foi feito, configurado neste padrão. Então, essa alteração que nós fizemos, e eu fui relatora, ela democratizou mais o regimento, ainda tem muita coisa a mudar, mas ele tornou mais célere, encurtou muito o tempo das discussões, né, por conta de uma coisa você ter dois partidos no parlamento, outra coisa você ter, acho que nós temos 15, 16 partidos diferentes. Muito, né? partido. Então, foram criados líderes da minoria, deu-se prazo para CPIs, então ele já avançou bastante, mas ainda nós temos que avançar muito mais. E com relação ao orçamento, já é uma questão que dificilmente se colocam mulheres na questão do orçamento ou em áreas de planejamento, de economia dos governos em geral. Pois é. Então, assim, foi uma atividade, eu me senti gratificada porque foi um momento pontualmente importante, porque não no sentido da vaidade, mas na questão de valorização do gênero mulher. Deputada, Frente Parlamentar da Desoneração Tributária dos Medicamentos, tem como realmente baixar os tributos dos medicamentos? Essa é a nossa luta. Essa frente parlamentar nós ingressamos agora no estado de São Paulo. O que nós queremos? Nós temos uma incidência de 33%, quase 34% do ICMS em relação aos medicamentos. Isso faz com que se dificulte o acesso dos medicamentos à população. Então, nós temos pesquisas identificando que 50% da população não consegue adquirir todos os medicamentos que ela precisa se utilizar por conta do alto custo dos medicamentos. E nós tivemos pesquisas recentes do SPC que o segmento mais endividado do país são os idosos, por conta da saúde em relação à compra dos medicamentos. Pois é, porque é uma coisa absurda, né, o preço dos medicamentos. Então, os governos precisam pensar que remédio é gênero de primeira necessidade, como é o alimento. E ao nós desonerarmos os tributos sobre medicamentos, nós estamos facilitando o acesso da população a eles, e com isso nós estamos garantindo uma população mais saudável, porque é comum chegar um idoso, uma pessoa de baixa renda numa farmácia com 3, 4 medicamentos para comprar e consegue adquirir um. Ou seja, não consegue administrar a sua própria saúde. Então, essa é a nossa luta, nós vamos trabalhar muito. E a arrecadação do Estado, pelo contrário, vai se vender mais medicamentos que a população vai ter acesso, e os investimentos em relação ao governo que daria para esse tributo investe em outras áreas tão importantes quanto a saúde e demais áreas. Claro, claro. Deputada, a senhora participou da CPI da ECAD e coordenou a CPI da Gorjeta, que foi uma CPI que fez muito barulho, né? Porque, afinal de contas, a gente começou a perceber que existe 10% que são cobrados sem você ser perguntado, muitas vezes, né? E que às vezes a pessoa dá aquele repique sem saber que é um repique, que na verdade ela já deu a gorjeta, né? E que isso não necessariamente vai parar na mão de quem está trabalhando mesmo, né? Nós vimos casos bem complicados durante o debate dessa CPI das gorjetas, e nós demoramos um tempo, depois dela encerrada, recentemente, é que nós tivemos o efeito dessa CPI. Hoje,
a questão dos 10% está definida na questão do empregador e empregado, ela foi regulamentada. Então, acho que foi uma conquista. Esse debate, que muitas vezes as ações não são do próprio parlamentar, porque é de iniciativa do Executivo, claro, ou de uma legislação federal. Mas o fato de você colocar o problema na vitrine, você debater, você chama a atenção da população, chama a atenção dos governos estaduais e federal e você acaba conseguindo o seu objetivo. Então, acho que essa foi uma conquista importante. Do ECAD também eu participei, foi uma CPI extremamente importante por conta do debate. E essa agora também da questão... Eu tenho mais uma frente parlamentar, que é contra motoristas... combate aos motoristas criminosos, que também ainda está tramitando. Então, são frentes importantes no sentido de colocar assuntos importantíssimos que estão sendo a ferida da sociedade, para que nós possamos encontrar em conjunto uma solução, uma posição mais afirmativa. Né? Porque às vezes parece que não dá em lugar nenhum, mas dá sim, se provoca quem deve se provocar, né? Chama atenção sobre o assunto, como no caso da gorjeta, que ficou regulamentado agora, né? Importante, sim. E o ECAD que continua sendo discutido. Continua, né? O problema. Continua, ainda não está resolvida a questão dos direitos autorais no país. E lei, deputada, é difícil aprovar lei aqui na Assembleia, né? É muito difícil. Nós temos conseguido, às vezes, um projeto por ano e, raríssimas vezes, nós conseguimos 2 projetos serem aprovados por ano. É que a atividade parlamentar nossa, na verdade, não é só produção legislativa, né? Claro. Nós temos as comissões que nós fazemos Falamos um monte de coisa aqui, né? Nós Comissão temos CPI, frente parlamentar. E também a interação entre nós, parlamentares, os prefeitos e o governo do Estado, vereadores e o governo do Estado. Então, assim, o trabalho é um trabalho muito mais amplo e que não se atém somente a essa questão. Então, a produção legislativa, eu acho que todo esse nosso trabalho parlamentar, ele é bastante amplo, bastante extenso. Né? E a representatividade, nós também temos a representatividade enquanto parlamentares. Deputada, lei que caça a inscrição estadual de estabelecimento que vende bebida para menor, isso é importantíssimo, o próprio governo do Estado também abraçou essa causa, né? Como a outra que é importante demais, que é o atendimento especial à mulher vítima de violência. Essa aí Esse acho que foi se eu não me engano, foi meu primeiro projeto aprovado aqui na Assembleia Legislativa, quer dizer, por conta de todos os movimentos de mulheres do qual eu participei ao longo da minha trajetória, não só como parlamentar, mas como cidadã, essa foi uma lei que eu reputo de muita importância, que é o atendimento integral das mulheres vítimas de violência. É o atendimento integral no sentido de ter a pílula do dia seguinte, o coquetel contra a AIDS, se o agressor estiver contaminado, atendimento psicológico, atendimento social e a perícia, em vez da vítima ir até a delegacia de polícia, esse projeto, ela pode fazer o próprio boletim no local onde ela está sendo atendida para evitar muitas vezes o constrangimento de ter que ir para uma delegacia de polícia, já que ela já está tão fragilizada pela violência que ela sofreu. Então, esse é um projeto extremamente importante. Acho que como mulher... Hoje você tem equipes, né, inclusive médicas, para fazer o exame de corpo de delito e tudo isso, né, especialmente para as mulheres. Em São Paulo tem no Pérola Byton, né, existe esse atendimento, e quando essa legislação foi aprovada, na verdade, tem que ter um atendimento integral em todas as cidades do estado de São Paulo. Não é ainda uma realidade, mas é uma questão que nós vamos continuar batalhando para que ele seja implementado. Deputada, nem dá para ficar falando muito de projetos, senão a gente não fala de outras coisas. A senhora tem vontade de ser prefeita de Sorocaba? Porque, afinal de contas, é uma vida lá. A tua militância política é em Sorocaba, né? Embora tenha nascido em Santos, a militância toda foi lá. Eu estou há 25 anos já morando na cidade de Sorocaba, né? Embora seja santista, morei uma parte da minha vida na capital. Mas, assim, não é um sonho. Eu acho que nós, enquanto políticos, nós estamos numa missão que muitas vezes, em determinado momento, o teu partido e juntamente com as questões momentâneas da cidade, às vezes você quase que convocada para determinada situação. Te chama, né? Na última eleição também já tentaram com que eu saísse candidata a prefeita, mas eu entendi que não era o meu momento. Eu estava num mandato onde eu era a única deputada do PSDB da nossa região. Eu entendia que
fosse para essa eleição, ganhando, tudo bem, seria prefeito, mas se perdesse também, independente de qualquer coisa, perderia também uma deputada da região. E aí existiam outros nomes do partido, naquele momento não era. O futuro não temos como discutir, porque no próximo ano nós vamos ter eleição e normalmente, naturalmente, nós já somos candidatas naturais a deputada estadual natural. Mas ali, Sorocaba está ali, né? Afinal de contas, foi adotada pela cidade também. Dá vontade de cuidar do próprio quintal, como a gente diz, eu tenho cuidado, assim, né, como deputada estadual, de toda a região. De toda a região, inclusive Sorocaba. Mas não se sabe o futuro que é. No momento, o projeto político meu é continuar no meu mandato, para o ano que vem sair novamente a deputada estadual. Claro, ninguém entra numa disputa para perder. Quando a senhora se candidatou a deputada estadual, só tinha certeza que ia ganhar, ou achava, ou na hora que viu, e agora eu sou deputada. Não, foi, na verdade, assim, a primeira vez que eu saí candidata a deputada estadual, o candidato que ia ser o candidato não quis mais ser candidato, faltando 3 meses para a eleição, então Foi no susto. Foi. E as outras 2 foram sequências do trabalho começado já no primeiro mandato. Então foi tudo no susto, saiu faltando 3 meses, foi eleita? Na primeira vez que eu saí, eu fiquei como suplente, porque foi uma campanha muito curta, mas na segunda, e aí nas outras 3 sequentes, já foi uma coisa mais natural, a população já tinha um trabalho para ela embasar seu voto. Então, foi uma questão mais natural. A senhora presidiu o Fundo de Solidariedade, tudo isso. Tem um trabalho em Sorocaba que justifica que a cidade é polo, né, acaba irradiando também. Porque eu fui 8 anos presidente do Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba e não adianta, irradia a região. Quando a cidade é uma cidade de polo, ela irradia e você acaba sendo conhecida na região. Então, acho que esse trabalho foi assim uma vitrine, né, para poder me colocar como candidata nas outras eleições subsequentes. Deputada, a senhora nasceu em Santos, né? 3 irmãs, são 4, né? O seu pai, o seu Pedro e a dona Zeni tiveram 4 meninas, num momento em que os costumes estavam mudando, né? Numa cidade como Santos, que estava florescendo mesmo, né? Como balneário, como destino turístico, não só do estado, como do país inteiro. Como é que foi essa infância em Santos, que deve ter sido uma delícia, né? Santos é uma delícia, e adolescência, principalmente? 4, vocês, suas 3 Na verdade, irmãs. os meus pais tiveram 5 mulheres, é que a primeira pequenininha não resistiu. Mas, na verdade, então, nós somos em 4. Mas, assim, Santos é uma cidade que ainda tem uma qualidade de vida. E quando, de infância, eu estudei no Colégio São José durante 11 anos, fiz normal na época, professora nessa escola. É uma infância numa cidade de praia, é completamente diferente, né? Eu acho que dá uma sensação mais de liberdade. Acho que o mar dá aquela sensação do infinito. É uma referência, né? Uma qualidade de vida fantástica. Era um momento assim muito positivo, né? Nós não tínhamos a violência que hoje tem nas cidades, né? Mesmo no litoral. Era o momento dos bailes, de uma música brasileira aparecendo também. Eram movimentos, e também, né, desde do movimento naquela época, a gente também pegou uma parte de um governo de exceção, um governo que nós tínhamos. Já tinha, nós tínhamos pelo que lutar, né? Nós tínhamos que lutar pela volta da democracia. Então, acho que toda essa adolescência e a minha fase de faculdade, acho que foi muito pautada. Tinha um lado glamuroso dos bailes, das festas, dos festivais, e, por outro lado, esse lado sombrio, né? Esse era o lado... Mas hoje eu vejo que agora os jovens voltaram a se manifestar. E eu acho isso importantíssimo. Eu acho que eu posso dizer que tive uma infância, uma adolescência privilegiada por conta de morar numa cidade como Santos, né? Viver numa cidade de praia, uma cidade bonita, uma cidade com qualidade de vida. E assim, eu acho que isso reflete no resto da sua vida, né? Esse início seu, né? Mas seus pais prendiam mais ou soltavam mais?
Na verdade, acho que com 4 filhas fica um pouco difícil segurar muito, mas eu tinha uma liberdade vigiada, digamos assim. Tá Mas, certo. mas assim, eu acho que meus pais não eram aqueles pais que repressores. Eu acho que isso ajudou muito a nós termos um pouco mais de responsabilidade, porque quando você é muito reprimida, você acaba não tendo, tomando algumas decisões. Eu acho que toda essa minha forma de manifestação, uma pessoa mais liberta, mais independente, eu acho que foi fruto dessa forma de educar, né? Assim, mais livre. Claro, tinha cobranças, mas deixava um pouco mais solto. Acho que isso foi bom. Deputada, dessa escadinha de 4, qual degrau que a senhora? Eu sou a terceira. Ah, bom, também teve a pioneira, né? A irmã mais velha sempre sofre um pouquinho mais. Mas eu sou a terceira, e nós todas, assim, fomos criadas com uma diferença muito pequena entre uma e outra, né? Porque a minha mãe, quando perdeu a primeira filha, ela ficou 10 anos sem ter filho, depois teve as 4. De uma vez? De uma vez, praticamente. Então, são todas mais ou menos da mesma idade, no mesmo colégio, no mesmo período, viveram as mesmas coisas. Mesma turma? Quase que as mesmas turmas, porque a diferença de idade sempre foi Não, e depois de uma determinada idade, iguala tudo, junta né? tudo, Depois né? dos 15, 16, aí junta Então tudo. era bom, porque assim, a gente viajava juntos. Acho que é muito bom essa coisa de muitas irmãs. Eu não sei como é que é viver numa família pequena. E a faculdade, deputada, como é que é? Faculdade de Direito lá em Santos. A faculdade, eu fiz a Católica de Direito, entrei com 17 anos na Desde faculdade. menina, a senhora pensava assim, eu quero fazer isso. Com 14 anos eu falei, eu vou fazer faculdade de Direito. Eu decidi que ia fazer Tinha Direito. alguma referência? Eu tinha uma madrinha minha, uma prima que era mais velha do que eu, que era advogada, era o meu exemplo, eu me mirava muito nela. E aí eu comecei a me interessar. E eu sempre gostei muito da coisa da justiça, né? Acho que o símbolo da balança sempre me atraiu, a questão da justiça. Então, eu fiz Direito, fiz mestrado depois na PUC em São Paulo em Direito Administrativo e Constitucional, mas acho que o Direito é a base de absolutamente tudo, né? Hoje, na minha função, ela tem um papel extremamente importante, porque ela te dá a base para a vida em si, não só para você legislar, mas a questão comportamental, a questão da colocação da justiça, Cidadania, cidadania, né, equilíbrio nas decisões. Eu acredito que foi muito importante ter feito Direito. Eu acho que eu me formei muito jovem, eu me formei com 21 anos, eu não tinha 22 ainda, exerci durante muitos anos como advogada de empresas multinacionais, uma empresa nacional, a Embratel. Eu acho que foi uma experiência extremamente importante. Deputada, o que a senhora pensa que seria interessante, por exemplo, as pessoas terem alguma noção de direito na escola mesmo, tipo de direito do consumidor, né, alguns dados básicos da Constituição mesmo, né? Porque eu acho que a gente peca muito por não conseguir ser um cidadão por falta de conhecimento. Eu acho que a grade curricular das escolas devia ser adaptada aos novos problemas, né? Nós devíamos ter matérias ligadas ao trânsito, matérias ligadas ao cidadania, né? Cidadania, que envolve absoluta meio ambiente. Quer dizer, eu acredito que ainda nós estamos um pouco defasados na grade curricular das escolas, porque está mais do que comprovado que de 0 a 3 você forma a criança. E depois disso, você complementa a educação e a formação da criança. Então, eu acredito que a grade curricular, nessa idade, primeiro na primeira fase do ensino, eu acredito que deveria ser modificada, porque é a fase de formação. As noções de direito, acho que cairiam muito bem. Fundamentais. Né? Vai aprender um pouco de meio ambiente, um pouco de direito ambiental. Claro que você não vai tornar a pessoa, senão ela vai para a faculdade, nem tem idade para entender, mas... Mas ajuda a formar. Deputada, e Sorocaba? Que é essa paixão. Eu fui para Sorocaba e, assim, me adaptei bastante. Uma cidade, é totalmente diferente. Você sair de uma cidade de litoral, né? Eu morei 18 anos em São Paulo, aí foi para o interior. É uma vida completamente diferente, mas foi uma cidade que me acolheu, me adotou e uma qualidade de vida também muito boa. Uma cidade que cresceu, né? Ela teve gestões nós fomos privilegiadas, nós tivemos excelentes prefeitos no decorrer das últimas décadas e com isso nós tivemos uma cidade que cresceu de forma sustentável. Então ela é uma cidade bonita, uma cidade acolhedora, é uma cidade que hoje quase não tem desemprego.
né? É uma cidade que cresce e passou a ser, assim, dentro do mapa do estado de São Paulo, um polo extremamente atraente, profissionalmente, pessoalmente, culturalmente vem crescendo, né? E hoje nós temos parque tecnológico, né? Todo um processo desenvolvimentista lá. E hoje é uma cidade que eu posso dizer que é uma das melhores para se viver do estado de São Paulo. E é uma cidade que mudou em termos urbanísticos, modernizou e preservou ao mesmo tempo. E ela teve uma consciência, né, de os seus governantes também desenvolverem não só o lado sul da cidade, né, mas desenvolver a zona norte da cidade, e com isso nós temos uma cidade praticamente equilibrada no desenvolvimento social dela, e eu acho que isso faz com que seja uma cidade, vamos dizer assim, um povo mais feliz. De transporte, tudo isso, porque tem vários, né, tem trem, tem... tem serviço, tem um atendimento de transporte integrado. Exatamente, então, é interessante. Ela é uma cidade, assim, eu posso dizer que hoje a população tem uma autoestima muito grande porque ela gosta de viver onde está. Isso é muito importante. Deputada, olha, Santos, São Paulo, bastante tempo, Sorocaba, bastante tempo. Dá para entender que a senhora gosta de viajar. Ou gosta gosta de conhecer, de se inteirar, de conhecer o mundo. Olha, a vida foi me colocando em cidades diferentes, mas isso para mim é extremamente importante, né? Agora, a questão de viagem, eu adoro viajar. A senhora é curiosa? Daquelas que chega, quer descer para andar a pé, para sentir o cheiro, ouvir as pessoas falando. Adoro. Eu fiz viagens, fui para a África do Sul, fui para o Marrocos, vários países que eu fui, assim, para conhecer mesmo a cultura do país, né? Eu acho que gosto de viajar em culturas diferentes. Conheci Cuba também, quer dizer, todos os formatos de gestões, e presto muita atenção na forma como elas são governadas, como é que vive o povo. Eu tenho, assim, muito interesse de viajar para países completos. Outro dia, ano passado também estive no Panamá, que é um país também totalmente diferente. Quer dizer, então, assim, toda vez... Eu não tenho muito tempo para fazer isso, mas quando eu consigo uns dias, eu sempre pego um roteiro diferente para conhecer e vivenciar. Você falou assim, vamos, se der, tá indo, né? Vou, com a mala pronta já. Viajo sozinha, acompanhada, mas eu adoro viajar. E ler bastante. Ler, olha, eu não, às vezes eu chego numa livraria, eu fico olhando, eu assim, cada 3, 4 dias eu leio um livro. Então, na verdade, tem horas que eu não sei mais qual livro comprar. Então, eu começo às vezes até a ler livro que eu já reler livros que são clássicos e tal, porque acaba... Mas é gostoso reler livro, não é, deputada? Tem, porque quando você lê um livro clássico, né, da literatura, que você lê numa faixa etária ou num momento da sua vida, e você lê num outro momento, numa outra faixa etária, você tem uma outra visão. Então, tem alguns livros que vale a pena você, depois de um tempo, voltar a ler. Não, é quase como se fosse um livro novo, agora né? Um clássico, principalmente. Agora, os outros não. Eu acho que livro é para você ler e passar para outro. Então, eu não tenho mais, assim, biblioteca, tirando os livros clássicos, é aquele que eu recebo com dedicatória, eu sempre dou para alguém ou outra pessoa ler. Eu também acho, o livro tem que circular. Tem que passar, não é para você guardar, é para você passar aquela cultura daquele livro para outras pessoas. Eu não guardo livro, tirando esses, eu não guardo livro em casa. E os cachorros, deputada? Que é outra paixão também. Essa é a minha paixão. Eu tenho 6 cachorros. 6? 6. Entre comprados, dados e adotados. Então, no último programa a senhora tinha uns 3, acho. Não, mas aumenta. Tinha 6. E tenho 7 gatos. Esses são todos adotados, porque sabe que acabam parando na porta da minha casa e falam, bom, quem tem um tem 2, quem tem 2 tem 3, e assim hoje tem 7. Parando não, muita gente deixa lá, sabe que gosta. Sabe que pega e vai cuidar. Agora, os cachorros são uma grande paixão da minha vida. Assim, é uma alegria quando você chega em casa. Eles estão sempre dispostos a dar carinho, a fazer companhia para você, né? Eu acho que não tem como... Tem cachorros de raças diferentes e cada um com sua característica, né? Tem o Doberman, tem o Labrador, quer dizer, completamente raça diferente, Weimaraner. E tem o pequenininho também, que é o Lhasa. Mas todos esses cachorros, eu acho que eles fazem parte da vida da gente. Os gatos também, eu adoro gato também. Gato também é... Também. Gato é mais folgado. Eu tenho mais afinidade, eu tenho os gatos, claro, mas eu acho que cachorro é mais... Ele interage mais do que os gatos. É verdade, é verdade, é verdade. Gato depende da personalidade. Alguns são mais quase como cachorro. É verdade. Deputada,
Para encerrar o programa, quem é a Maria Lúcia? Não a deputada, não aquela que foi presidente de uma comissão importante como Constituição e Justiça, ou relatora, ou do Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba. Quem é a Maria Lúcia? Eu acho que eu sou uma pessoa determinada, sou otimista, procuro sempre o lado bom das coisas, procuro estar, na medida do possível, ser uma pessoa alegre, gosto de pessoa, de gente, né? Eu acho que você não pode exercer a função que você tem se você não gosta de povo, se não gosta de se comunicar. Eu sou muito exigente, os assessores sabem disso, eu sou uma pessoa perfeccionista, não que eu consiga atingir meu objetivo. E muito idealista. Acho que o dia que eu perder a minha característica de idealista e perder isso, acho que perde um pouco da minha vamos dizer, vontade de viver. Eu acho que eu gosto muito do que eu faço. É uma atividade estressante, muitas vezes desgastante, porque nós ficamos muito expostas, né? Mas, assim, eu gosto do que eu faço, então eu me sinto feliz. Tenho um pai que vai fazer 100 anos, que é lúcido, bem... Assim, eu não tenho motivos para reclamar da vida. E sou uma pessoa de muita, muita fé. Acho que sempre tem esse lado que ajuda muito a segurar. A fé é uma das coisas que mais segura a minha vida em todos os momentos. E já vem lá do Colégio São José, já vem, né? Já vem. Foi criada dessa forma, né? Então, acho que ela me ajuda muito a ter força para continuar a minha luta. Muito obrigada, deputada. Foi um prazer tê-la aqui hoje. Obrigada por essa oportunidade de estar falando um pouco da nossa vida, né? Parlamentar e pessoal. Obrigada a você que está em casa e acompanhou o autorretrato, a deputada Maria Lúcia Amari, que fica por aqui. Nós temos um encontro no próximo programa. Até lá.